Então, a gente tem pessoas agora com conhecimento, a gente precisa tratar um pouco o país como empresa, né? Cancelar os contratos inúteis. Aqui em São Paulo a gente ficou décadas pagando para um instituto, que é o Instituto é um índio, que ele fez o instituto dele, e ele faz dança da chuva, para não chover. Ficamos décadas roubando o dinheiro do cidadão para dar para índio fazer dança da chuva. Tá? Então esses contratos têm que ser cancelados para eu poder diminuir impostos, para eu poder deixar dinheiro na mão de vocês, para que vocês possam gastar e a economia gire e eu gere mais emprego, mais empresas e mais prosperidade para o país. É simples assim. É, em vez de ter um ciclo vicioso que a gente tem no Brasil, a gente tem o círculo virtuoso. É o contrário disso. E, Léo, há quem diga que a forma não política de se resolver essa situação do país é a pessoa ela começar a ter algumas atitudes, como, por exemplo, desinvestimento, parar de começar a investir, como diz o Teresa Oitão, por exemplo, ele fala que a melhor Sim. oposição que a gente pode fazer, enquanto cidadão, é parar de financiar esse regime que é uma ditadura travestida de democracia, que é, por exemplo, você tirar o dinheiro de instituições e começar a investir em cripto, e há quem diga também que uma outra saída seria votar com os pés, né? Que é o quê? Que é você sair do país, procurar algum outro que ofereça o mínimo de segurança jurídica. Igual, por exemplo, eu estava fazendo algumas pesquisas estatísticas, eu vi que há um número gigante de brasileiros procurando refúgios, como, por exemplo, aqui na América do Sul mesmo, Paraguai, que é fácil de você ter uma cidadania, que é você buscar aí uma residência permanente, e também o Uruguai, que são duas referências hoje, pelo menos no meio libertário, de países que têm uma certa segurança jurídica e também do ponto de vista bancário, né, que as pessoas elas podem fazer os seus aportes, investimentos, aquela coisa toda. Você hoje, você pensa em uma dessas duas frentes, né, ficar no Brasil, mas desinvestindo, ou, nesse caso, votando com os pés, né, querendo dar fora daqui? Então, claro que individualmente a gente acaba tendo que nos proteger. Então a gente vê como é que está, por exemplo, a administração do país, o efeito que isso tem no real, e você acaba tendo que trocar por outra moeda, trocar por metal, por exemplo, tá? Só que você fazer isso como plano, igual o 38 prega, eu discordo completamente. Porque ou você faz isso e vai embora do Brasil, porque o que o 38 acaba pregando, falando, eu não financio isso, eu não tenho carro para pagar IPVA, ele acaba pagando IPVA de qualquer jeito. Na hora que ele pega um Uber, ele está pagando IPVA, ele está financiando o IPVA, está financiando o Estado. Então imagina, nós somos realmente, ele tem razão em certo ponto, quando diz que nós somos quem está produzindo a munição para o Estado que vai dar o tiro na sua cabeça. Aí você fala assim, pô, eu não vou produzir mais a munição, eu vou parar, porque é o Estado que está atirando em mim. Ele vai te matar na marretada. Entendeu? Então, eu desinvestir para colapsar o Estado para eu ficar aqui, que ganho que eu vou ter com isso? Você entendeu? A gente vai ter um Estado ditatorial colapsado. É pior do que o Estado ditatorial com dinheiro. É a diferença entre ter China e Cuba. É melhor você viver hoje em China ou na Cuba? Né? China é um Estado ditatorial com dinheiro, Cuba é ditatorial sem dinheiro. Qual que é melhor? Então, se seguir a risca o que o 38 fala, a gente vira Cuba. Se ele faz isso e sai do Brasil, ele tá certo. Tá? Então eu vou embora daqui, porque eu deixo essa porca... eu não vou financiar isso, esse Estado maligno, e ele tá certo quando ele fala isso, é um Estado maligno, eu não vou financiar, vou embora. Agora você também não financiar e ficar aqui, você tá dando um tiro no pé. Não é Exatamente, o Estado demoníaco, como ele fala, o Estado do demo, você vai ficar financiando o Estado do demo, ou ele sai do Brasil, ou ele vai pro meio do mato, viver igual largados e pelados, não compra nada, não faz nada, aí é outra alternativa, mas ninguém vai fazer isso, pô. Não, e ele tá financiando, né? Porque, ele, de certa forma, ele tá financiando esse Estado. Por mais que ele individualmente não possa tentar financiar mesmo, mas ele também está sempre em podcast. De alguma forma, sim. Trabalhando no Estado. Ou ele saiu da Acho polícia? que ele tirou foi licença. Não, saiu não. Tirou foi licença recente que ele falou. Pois é. Então, ou a gente sai do Brasil ou muda o Estado. Eu optei por tentar mudar o Estado. Tentar fazer isso ser diferente. Entendo as pessoas que não acreditam, porque desde a redemocratização, todo político que entra fala a mesma coisa. Entendeu? Eu tenho encontrado pessoas boas que têm a mesma intenção. Então, eu acredito que a gente está aumentando o número de pessoas boas que queiram fazer a mudança do Estado. Quando a gente chegar na massa crítica, e é assim que acontece uma explosão nuclear, é você atingir a massa crítica. Então, o que falta para o Brasil? Atingir a massa crítica. Então, enquanto o povo não parar de votar em Fernando Collor,
por exemplo, o cara que colapsou a economia nesse país, parar de votar em Érica Hilton, parar de votar em Tabata Amaral. Quando o povo parar de votar em PT e PSOL, pelo menos, né, e votar em gente para mudar, o Brasil vota. Agora você vê, viu um cara na Bahia chorando agora, que falou que em 3 meses roubaram 4 motos dele. É Que ele triste, usava cara. para trabalhar. 3 meses roubaram 4 motos. O cara chorando, né? Pô, é melhor comprar uma arma e assaltar. Mas tudo bem, aí chega na eleição, ele faz o L e mete o 13. Você quer que aconteça o quê? É. Quando Então, você como fala. tem que ter consciência? Quando você fala em mudar o Estado, igual você falou que optou por isso, você vê isso sendo possível a um longo prazo ou você acha que dá para fazer uma mudança drástica assim em pouco tempo? Eu já que... Então, drástica vai ser um pouco difícil enquanto a gente não eleger um presidente e eleger um número considerável de deputados para acompanhar esse presidente, deputados e senadores. 2026, eu acho que vai ser uma baita oportunidade para a gente. Se a gente sair dessa polarização Lula e Bolsonaro, a gente precisa sair dessa polarização. Tá? Eu acreditei no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Bolsonaro não cumpriu as promessas que ele fez. Ele falou que ia extinguir 5 mil municípios aí, porque a gente tem municípios aí que tem 2 mil pessoas e tem prefeito, e a gente está pagando prefeito, vereadores, não deveria existir. Esses pequenos municípios deveriam ser agregados, a gente ter um município maior, um prefeito para mais gente, vereadores para mais gente, para a gente economizar o dinheiro público. Bolsonaro, ele prometeu isso, ele não cumpriu isso. Ele prometeu o imposto de renda isento até 5 mil reais. Ele não cumpriu isso. Né? Ele não prometeu que ia colocar lá um juiz decente no Supremo. Ele não fez isso. Colocou 2 péssimos juízes, inclusive o Lula recuperou os direitos políticos e hoje, ministro do Supremo, ele tem direito à decisão monocrática por causa dele. Então, as coisas que ele prometeu, ele conseguiu uns microganhos. O Bolsonaro, hoje a habilitação vale 10 anos, tirou o DPVAT, beleza. Mas nenhuma média mudança ele fez, quanto mais as importantes. Então a gente já viu, claro, Lula é uma desgraça, tá? Se tiver Lula e Beelzebub, eu voto no Beelzebub. Tá? Também penso Bolsonaro não assim. resolveu, né? Ele não resolveu. Então a gente precisa de uma nova força, mas a gente precisa ter consciência de votar em mais pessoas boas, né? A gente teve muitas pessoas boas aqui até no Brasil, só que as pessoas boas, as pessoas honestas, são demonizadas pelo sistema. Vide o que aconteceu com o Enéas. Enéas era um cara de uma inteligência enorme, e o Enéas era tratado como louco pela mídia. Sim. E E assim, pessoa... igual você citou aí a questão lá do Kim Kataguiri, né? Realmente eu vejo ele como um deputado que é bem ativo no sentido de propor coisas fora da caixa. Assim, tirando o individual das pessoas que são do MBL, você vê hoje como eles, como talvez um futuro partido político que possa fazer frente ao PT, ao PSOL e representar de fato uma direita liberal ou não? Ou é fogo de palha? Porque eu penso o seguinte, eu acredito que o MBL, quando surgiu na época da Dilma, foi de suma importância. Realmente, eu acho que se não fosse por eles, a Dilma não teria sido impeachmentada, né? Então, eu vejo que esse movimento de revolta com relação ao que o PT vinha fazendo, eu achei super válido. Só que com o passar do tempo, eu percebi que eles começaram a ser um movimento apenas para eleger algumas figuras. Não sei o que você pensa. Aí eu queria saber de você se você realmente concorda com esse enfraquecimento e acredita que o que vai sobrar são as pessoas individualmente, como o Kim Kataguiri, por exemplo, ou não, o MBL, né, tem alguma chance de se reerguer aí desse ponto de vista? Não só tem, como o MBL é o único grupo político hoje que você tem criando a sua própria ideologia, criando política pública de verdade. O PT, ele não tem plano de governo. O PL não tem plano de governo. Mesmo o Novo, eu admiro o Novo, eu gosto de vários políticos do Novo, mas não tem plano de governo. E é o partido que talvez teria mais condições de fazer um bom plano de governo até então. Então, o MBL tem, e você vê todos os políticos que entram, você fala, ele está elegendo indivíduos. Claro, é a força que tem hoje. Não tem um partido. A partir do momento que chega o partido Missão agora, aí vai ser totalmente diferente. Você começa a agir como grupo, né? Aliás, que é uma coisa que é bastante criticada do MBL, agir como grupo, mas tem que ser assim. Você tem que agir como grupo com um objetivo em comum, né? Com uma missão em comum. Mas se você vê todos individualmente,
ver o Kim Kataguiri, como eu já falei, das propostas dele. Todas as propostas dele são louváveis, são úteis e absurdamente necessárias. Você vê as propostas... Amanda Vettorazzo, como vereadora, ela fez uma proposta aí que foi copiada, a proposta da lei anti-Oruan, para você não usar dinheiro do pagador de imposto para financiar bandido, que se diz artista, né? Foi copiada por dezenas de municípios. Dezenas de municípios. Isso tinha que ser colocado em âmbito federal. Foi uma vereadora que colocou, a vereadora do MBL. Vê o Guto Zacarias, os projetos do Guto Zacarias. Então, individualmente, eu fui em Sorocaba, tem um vereador lá, o Ítalo, você vê o trabalho dele lá em Sorocaba, do MBL também, o trabalho do cara é incrível, o trabalhador mais produtivo, o vereador mais produtivo de Sorocaba. Então, se individualmente já está conseguindo fazer essas mudanças significativas para os municípios, estados e país, imagina como um grupo, né, como um partido com força. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade, tá, para propostas diferentes. Né? Eu dei oportunidade, o PT teve 1 milhão de oportunidades, mas a gente sabe o que é o PT, né? É um grupo de corruptos. Né? O PL teve oportunidade, já mostrou também ao que veio, que não está aí para resolver problemas. Né? O Novo, eu também acreditei no Novo, acabou virando também uma ala bolsonarista, o Novo, e ainda gosto muito de vários políticos do Novo, e apoio ainda esses políticos, e tenho certeza que quando a gente entrar com bons projetos para o povo, eu tenho certeza que eles vão apoiar. Eu tenho certeza que é um partido que vai apoiar também nossos projetos. Mas a gente tem que colocar, porque hoje o Brasil é um país gangrenado. Né? Então é sempre o exemplo que eu dou. Se você levou uma pancada, você está com a perna roxa, você passa ali um iridoide. Se você teve um corte profundo, você vai ter que fazer uma sutura. Não tem jeito. Tá? Sua perna está gangrenada, você tem que amputar. Então a gente está num momento do Brasil, a gente deixou o Brasil chegar num estágio que a gente tem que vir com força. Então você tem que declarar guerra contra a criminalidade, a gente tem que fazer o que o Bukele fez em El Salvador, você tem que começar a eliminar bandido, não é pôr na cadeia, é eliminar os piores, eliminar, tá? Não é, lógico, ninguém quer eliminar o cara que está roubando fruta, está roubando supermercado. É o cara que já violentou sexualmente 50 pessoas. É o cara que já foi preso 18 vezes por latrocínio. E você tem esses caras, o cara foi preso 18 vezes por latrocínio. Ele foi preso a segunda vez, não era para sair já nunca mais. Esse cara não tem salvação. Eu tenho que eliminar esse cara. Um cara que vai lá e assalta um carro, como vimos outro dia aqui. O cara parou um carro, pediu para a pessoa sair do carro, e o cara falou, só deixa eu tirar meu filho do banco de trás. Tá? A criança saiu e o cara deu um tiro, matou o pai na frente do filho. Absurdo. Eu não quero esse cara preso, eu quero esse cara morto. Você entendeu? Só que eu preciso iniciar essa guerra de forma inteligente e rápida para não dar tempo deles contra-atacarem, dos bandidos contra-atacarem. Eu preciso iniciar essa guerra de forma rápida e inteligente. Só que, em paralelo a isso, eu tenho que resolver os problemas econômicos do Brasil também. Eu tenho que resolver o problema que não de são energia poucos. elétrica, que não são poucos. Eu tenho que dar segurança jurídica para as pessoas, eu tenho que rasgar essa legislação brasileira e fazer uma nova para dar uma segurança jurídica, para ter que investir em energia elétrica, para ter garantia de energia elétrica para as empresas entrarem, eu tenho que ter uma estabilidade de moeda, eu preciso ter algum lastro nessa moeda para as empresas virem para cá. Então tudo isso tem que ser feito paralelo. Tem alguém que na história, desde a redemocratização do Brasil, tentou fazer isso pelo menos? Não. Boa noite, pessoal do Agora Talks Podcast. Eu sou o Michael de Souza, do meu lado está o Ítalo Leonardo. Estamos na área e se derrubar, já sabe, né?